Cadê os representantes do povo nesse país? Eles não vão fazer absolutamente nada? Vai ficar todo mundo mesmo de braços cruzados enquanto o Alexandre de Moraes ele faz o que quer aqui no nosso país? O governo americano utiliza a SpaceX. Então, essa briga do Alexandre de Moraes já está indo para além de uma briga entre o judiciário brasileiro e uma empresa. Isso aqui já está virando meio que uma questão de geopolítica. E isso abre um precedente muito perigoso para o nosso país. Meus amigos, fim da linha para o X no Brasil. Foi bom enquanto durou. Pois é, por quê? Notícia urgente. O Alexandre de Moraes, o Xandão, acaba de determinar o bloqueio do X no Brasil. Já está determinado, já bateu o martelo. E agora a Anatel está fazendo um trabalho para, passar a tesoura no X aqui no Brasil. E o Moraes determina esse bloqueio do X no Brasil após o Elon Musk, que é o dono da empresa do X, descumprir decisão judicial. E aqui, cara, a gente precisa entender exatamente o que está por trás disso. E você, como brasileiro, você não pode acessar o X nem via VPN, porque você vai entender o que o Alexandre de Moraes fez para impedir que você tenha a liberdade de acessar o X em outro país, utilizando uma VPN. Tudo começa quando o Twitter ainda era Twitter, ainda não era X, ainda o dono não era o Elon Musk. Quando o Alexandre de Moraes enviava notificações para o Twitter com lista de perfis em que eles pediam para o Twitter derrubar esses perfis, bloquear esses perfis. E até então, o Twitter cumpria todas as determinações do Alexandre de Moraes, até que o Twitter foi vendido para o Elon Musk. E a partir do momento em que o Elon Musk começou a receber essas notificações do Alexandre de Moraes para bloquear perfis, para bloquear, calar vozes dentro da plataforma, o Elon Musk entendeu que isso aqui era uma censura, calando vozes de pessoas e principalmente vozes que tinham um viés específico. Isso aqui que é o mais grave. E a plataforma, o X, deixou de cumprir as determinações do Alexandre de Moraes. A partir desse momento, começa a briga entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. E chegou ao ponto do Alexandre de Moraes ameaçar prender funcionários do X aqui no nosso país, caso eles não cumprissem com a determinação do Alexandre de Moraes. E a partir desse momento, o Elon Musk toma uma decisão. Vou fechar o escritório do X no Brasil, vou mandar todo mundo embora, porque eu não quero que o meu funcionário seja preso pela justiça brasileira injustamente. Porque quem determina quem vai ser bloqueado ou não é o funcionário do X. É exatamente o alto escalão da plataforma. O Elon Musk não cumpriu com essa determinação, não pagou as multas até o momento e agora o Alexandre de Moraes simplesmente derruba a plataforma aqui no nosso país numa medida, cara, que é muito, muito polêmica. Eu quero, inclusive, saber a sua opinião. O que você acha disso tudo? É extremamente importante que você participe aqui da nossa conversa, deixando a sua opinião aqui no campo dos comentários, enquanto que eu vou trazer aqui a notícia completinha para você. Vamos lá. Enquanto você está digitando aqui esse conteúdo, enquanto você está compartilhando esse conteúdo com várias pessoas, porque é muito importante que todo mundo tenha acesso a essas informações, eu vou trazer aqui as informações do que aconteceu. Essa matéria acabou de sair no BBC News Brasil e o mundo inteiro está de olho no que está acontecendo aqui no nosso país, nessa briga entre Alexandre de Moraes e Twitter. Isso aqui já virou uma vergonha. A rede social X, o antigo Twitter, deve sair do ar no Brasil após a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF, nessa sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024. Na quarta-feira, agora, dia 28, inclusive a gente fez um conteúdo sobre isso, o Moraes havia intimado o bilionário Elon Musk, dono do X no Brasil, a indicar um representante legal no Brasil no prazo de 24 horas. No caso de descumprimento, a rede social seria suspensa no Brasil. Olha só, o Brasil é o sexto maior mercado do X no mundo, com 21,5 milhões de usuários. Eu particularmente uso muito pouco o Twitter, não é a minha rede social preferida, mas eu sei que muita gente utiliza essa plataforma. E o Alexandre de Moraes tomar uma decisão como essa para tentar atingir o Elon Musk e assim ele inflar o seu ego para dizer, cara, olha só como eu sou o cara foda, ele atinge muito pouco o Elon Musk, porém a sociedade brasileira como um todo que está sendo prejudicada. Vários negócios dependem do X para sobreviver, para fazer as suas publicações, para fazer os seus anúncios pagos, para se relacionar com seus clientes, para propagar os seus produtos. O X é uma plataforma extremamente importante para os brasileiros e para as empresas brasileiras também. Ou seja, quase 22 milhões de brasileiros nesse momento estão sendo prejudicados com essa decisão. Mas vamos lá. A decisão do ministro ocorre após o Elon Musk fechar no dia 17 de agosto, agora de 2024, a rede X no Brasil,
demitindo funcionários, inclusive os representantes legais da empresa. E por que o Elon Musk mandou todo mundo embora e fechou o escritório aqui no Brasil? Na ocasião, o bilionário justificou a sua decisão de fechar a sede brasileira devido a exigências de censura do ministro do STF. A rede social continuou funcionando de 17 de agosto até agora, só que em nota, o X afirmou que o Moraes tinha ameaçado o representante legal da empresa com prisão caso a rede social não cumprisse as ordens classificadas como censura. Ou seja, como eu falei aqui no início do nosso bate-papo, o Alexandre de Moraes mandava uma lista de pessoas para serem censuradas e o X não cumpria essas determinações. E o Alexandre de Moraes ameaçou prender os funcionários do X aqui no Brasil caso eles não cumprissem com a censura. Só que quem manda nos funcionários é o dono da empresa. E o dono da empresa falou, não, a gente não vai censurar ninguém. Então, para não ter problema da justiça brasileira chegar aí no escritório do Twitter à força e prender todo mundo, a gente vai fazer o seguinte, vai todo mundo para suas casas, vocês estão demitidos, a gente vai fechar as portas e vida que segue. No dia 8 de agosto, agora de 2024, Moraes havia determinado o bloqueio de 7 perfis de bolsonaristas na rede social. Olha só como é que o negócio era enviesado. Dentre eles, de um político, não é só um político qualquer, de um senador, do Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. O X, porém, não cumpriu a decisão judicial. Nós não vamos censurar ninguém, nós não vamos bloquear ninguém. O despacho ainda determinava uma multa de R$20 mil por dia. Ou seja, se você não bloquear o senador Marcos Duval, nós vamos aplicar uma multa de R$20 mil por dia. Essas multas teria afetado, inclusive, a operação de outra empresa do Musk no Brasil, a Starlink. A gente falou sobre isso no conteúdo passado. O que o Alexandre de Moraes estava fazendo? Olha, já que o X não quer pagar esse negócio e a gente não tem um representante legal do X aqui no Brasil, qual é a outra empresa do Elon Musk, hein? Que tem representante legal aqui no Brasil? Tem a Starlink. Então, vamos lá na Starlink e vamos aplicar a multa para a Starlink pagar. Mas são empresas completamente diferentes, com sócios diferentes, meu amigo. E outra coisa, a Starlink, ela tem uma participação muito grande dentro da SpaceX. E a SpaceX, que é aquela empresa dos foguetes, que também é do Elon Musk, a NASA, cara, utiliza a SpaceX. O governo americano utiliza a SpaceX. Então, essa briga do Alexandre de Moraes já está indo para além de uma briga entre o judiciário brasileiro e uma empresa. Isso aqui já está virando meio que uma questão de geopolítica. E isso abre um precedente muito perigoso para o nosso país. O que diz a Starlink, hein? Abre aspas aqui para a Starlink. Essa ordem é baseada em uma determinação infundada de que a Starlink deve ser responsável pelas multas aplicadas de forma inconstitucional contra o X. Foi emitida em segredo e sem conceder à Starlink o devido processo legal garantido pela Constituição do Brasil, diz o comunicado da empresa. Ou seja, de uma forma inconstitucional, completamente fora da lei, o Alexandre de Moraes aplicou uma multa para a Starlink que não tem nada a ver com o X, cara. E o que disse o Elon Musk com relação a esse bloqueio de contas da Starlink no Brasil? O Musk disse o seguinte, essa é uma medida ilegal e escreveu que o Moraes, o Xandão, é um criminoso declarado do pior tipo, disfarçado de juiz. Questionado pela BBC News Brasil, o STF afirmou que, olha, nós não temos informação sobre o caso da Starlink. Cara, isso aqui é bizarro, né? E quais são os outros países também que bloqueiam o X? Olha só a lista de países e é uma lista bem esquisita, hein? Aonde o X não funciona, porque tem essa questão da censura, né? Aqui, ó, na China não funciona. No Irã não funciona. Na Coreia do Norte não funciona. Na Rússia não funciona. Turcomenistão e Mianmar. Só países que prezam a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, né? Só que não, meu amigo. Só que nesses países dá para você utilizar o X via VPN. Todo mundo que vai para a Rússia, por exemplo, utiliza o Google via VPN, vai para a China, vai utilizar o Google, as redes sociais via VPN. Por quê? Porque é bloqueado. O X é a mesma coisa. Se você for na China, utilizar a VPN, você vai conseguir acessar o X. Só que o Alexandre de Moraes, ele não quer que você acesse o X, meu amigo. Você, como brasileiro, você está na mão do Alexandre de Moraes. Porque olha só isso aqui. Moraes proíbe o uso de VPN para acessar o X, sob pena de multa de R$50 mil. Ou seja, meu amigo, se você utilizar uma VPN para acessar o X aqui no Brasil, você vai pagar uma multinha por Alexandre de Moraes de 50 pau. Tá bom pra você isso? Você acha isso certo? Você acha isso correto? O que você acha disso, meu amigo? Vamos lá, deixa a sua opinião aqui no campo dos comentários.
Antes da suspensão da plataforma, usuários da rede já articulavam sobre um possível uso de rede privada para acessar o aplicativo. Só que agora, cara, como é que você vai acessar o aplicativo sabendo que a qualquer momento você pode pagar uma multa de 50 pau? Porque esse cara aqui simplesmente impôs essa regra. Isso é muito engraçado, né? E outra coisa, né? Eles que criam as regras, eles que criam as leis, e a gente não tá a par disso. Você foi perguntado se você queria que o X parasse de funcionar aqui no Brasil? Cadê os nossos representantes? Cadê os senadores? Tá todo mundo calado? Cadê o Congresso, meu amigo? Cadê os representantes do povo nesse país? Eles não vão fazer absolutamente nada? Vai ficar todo mundo mesmo de braços cruzados enquanto o Alexandre de Moraes, ele faz o que quer aqui no nosso país? Eu tô com o perfil do Elon Musk aberto aqui no X, que eu tô até com medo de dar refresh, de atualizar a página e parar de funcionar. Só para ver aqui o que o Elon Musk tem falado sobre essa censura, esse bloqueio do X aqui no nosso país. Há 4 minutos atrás, o Elon Musk publicou isso aqui, ó. Eles estão fechando a fonte número 1 da verdade no Brasil. Ou seja, ele já falando sobre o fechamento do X aqui no Brasil. Censura é uma certeza se os democratas vencerem. Ou seja, já colocando isso aqui na conta da Kamala Harris. Se os democratas vencerem, vão ser bem parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil. Ou seja, censura. Nessa outra publicação ele está dizendo, olha, o ditador de Voldemort está realmente tentando destruir a democracia no Brasil. Ó, mostrando aqui a foto do Elon Musk. E do lado tá aqui o Lula junto com o Alexandre de Moraes. Bom, meus amigos, é isso. Foi bom enquanto durou. A gente vai acompanhar a cena dos próximos capítulos aqui no nosso canal. Eu já quero saber a sua opinião. Ela é muito importante aqui nesse nosso bate-papo. Deixa aqui a sua opinião. O que você acha disso tudo? Você é a favor de bloquear o Twitter aqui no Brasil? Ou não? Você não é a favor? Deixa aqui nos comentários. Importante também você compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Eu me chamo Josué Aragão. Um grande abraço. A gente se vê no próximo bate-papo.